Para tudo que tu tá fazendo e presta atenção no que nós vamos tratar neste momento, neste vídeo. Eliana Calmon. Você sabe quem é a Eliana Calmon? Ex-ministra do STJ. Foi também corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça. Você tá lembrado quem é ela? Pois é. Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, entende que Bolsonaro, ao dizer que transformaria o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional, acendeu o alerta no Supremo. E isso teria propiciado a anulação da condenação de Lula. O restabelecimento dos direitos políticos de Lula, mesmo depois de ter sido condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário. Mas antes de nós falarmos do vídeo em que ela, de fato, fala a respeito deste assunto, eu quero lembrar você quem é Eliana Calmon. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. Vocês entendem a postura dos advogados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Dá para entender também por que Jeffrey Chikini está tentando chegar ao Congresso Nacional, né? O enfrentamento que ele fez junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo o Felipe Martins, ele tem a certeza que ele será inviabilizado no judiciário, como advogado, né? Mas segue. Essa entrevista da Eliana Calmon é de muitos anos atrás, viu? E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil. Fica muito difícil, né? É muito difícil punir juiz. Não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corregedoria, eu sofri horrores. Para fazer investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia inspeção, cadê imposto de renda? Aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda, pega aí essa declaração de imposto de renda, pegava o auditor da Receita que acompanhava a inspeção, ele, no instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto, 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, né? E qualquer outra coisa, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio, vem da onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Isso aqui é um pouquinho do que é o judiciário. Mas calma, eu vou te mostrar a entrevista que ela concedeu ontem para a Oeste Sem Filtro. Você vai ficar chocado com as revelações que ela faz a respeito da libertação de Luiz Inácio. Qual a razão das mudanças de entendimento na Suprema Corte? Ok? Mas primeiro, só para lembrar aqui, ó, este aqui, ó, é aquele juiz lulista, petista, tá? O juiz Eduardo Apio. TRF abre apuração contra ex-juiz da Lava Jato por furto de champanhe. Tá? Esse juiz aqui foi o sujeito que chamou o Moro de juiz ladrão, acho que foi uma coisa assim, né? Foi isso que ele chamou o Moro, né? Mas tá aqui, ó, sendo investigado, portanto, uma apuração aberta pelo TRF4 em razão da suspeita de furto de champanhe em um supermercado em Blumenau, Santa Catarina. A imprensa chama de ex-juiz da Lava Jato. Por que ex-juiz da Lava Jato? É o juiz petista, lulista. Imagina se fosse um juiz pró-Bolsonaro, eles diriam juiz bolsonarista, não era assim? Não seria assim a manchete? Pois é, seria assim, né? Você quer entender o que está acontecendo no Brasil? Presta atenção nessa matéria aqui, ó. Brasil caminha para estrangulamento fiscal, apesar de arrecadação recorde.
Os caras estão arrecadando, batendo recorde de arrecadação, mas o Brasil tá indo pro buraco, pro precipício. Ninguém mais consegue pagar a conta, bicho. É um horror, tudo caro. A vida tá ficando cada vez mais cara. Os impostos não param de subir. E o Brasil, mesmo arrecadando recorde, tá indo pro buraco. Parece que eles não estão preocupados com a gente, né? Parece que os donos do poder, parece que o cassino Brasília não está preocupado com o povão. Não está. Olha aqui o judiciário, ó. Senado aprova a criação de 530 funções comissionadas no STF e STJ com um custo anual de 25 milhões de reais. Calma que eu vou chegar no vídeo da Eliana Calmon. Mas presta atenção nisso aqui. Quando o político está mais interessado em bajular e atender os interesses daqueles que contam o teu voto do que de você que dá o voto e que sustenta tudo isso, é porque tem alguma coisa muito errada. Você não acha isso? Se você não acha, você deveria começar a desconfiar. Porque o povo está estrangulado. E eles não estão nem aí. Mas o que significa isso? Aparelhamento do poder judiciário. Você imagine funções comissionadas, 530 funções comissionadas no STF, no STJ, nas altas cortes do Poder Judiciário. O que vai acontecer com essas cortes? O que vai acontecer com o judiciário em Brasília? Nós não estamos falando de concurso público. Nós estamos falando de uma prova que vai selecionar os melhores. Não, nós estamos falando de funções comissionadas. Isso aqui é aparelhamento do Poder Judiciário. Vou repetir. Quando políticos não estão interessados em bajular quem dá o voto, mas quem conta o voto, é porque tem coisa errada. Olha a entrevista da Eliana Calmon ontem para o programa Arena Oeste da Oeste Sem Filtro. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui tem que fazer com que você abra os olhos, entenda inclusive as minhas críticas sobre as eleições municipais de 2024. Sobre a atuação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Você precisa entender isso. Como cidadão, como sociedade, nós precisamos entender o que está sendo dito aqui. Olha só que coisa mais pavorosa. Quem soltou o Lula? O Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo... Não, aquilo tudo é combinado. Eu sei porque a gente combinava coisas difíceis de resolver. Eu mesmo chamava meus colegas no meu gabinete, coisas até tributária e tal. Olha, isso aqui tá difícil de resolver. Olha aqui, ó. Vamos, às vezes no meu gabinete eu fazia até PowerPoint mostrando e tal. O que é que vocês acham? Brigávamos e tal, parará, eram contra, daqui a pouco, olha, eu tô com você e tal. Então, aquele voto não foi um voto que chegou lá, foi ler e todo mundo se surpreendeu e votou junto. Aquilo foi combinado. E quem teve a ideia, ministra? Porque é um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer.
Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Como também conversa com a defesa. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Essa revelação aqui, ela deveria parar o país. O país deveria parar. Quem fala em eleição em 2026 tá de palhaçada, tá de brincadeira. Isso aqui deveria ser motivo para parar o país. É óbvio que ela está falando nas entrelinhas. Ela não está falando tudo que sabe. Ela está dando uma pista, um indício, fora o fato deles terem combinado para mudar todo o entendimento da alta corte, para justificar a saída de um bandido da cadeia, tem ainda a maquininha. E isso aqui deveria fazer a sociedade parar o país. Olha isso aqui, ó. Atlas Intel. Aprovação de Lula chega a 51,2%, maior patamar desde 2024. O que está sendo preparado aqui? Primeiro, você cria a narrativa, para depois você promover o ato, a ação. Então é isso que está sendo feito de novo, porque o Supremo Tribunal Federal depende desse processo todo, depende disso. Agora, se você acha normal você ser convocado de 2 em 2 anos para jogar num cassino, apostando numa máquina caça-níquel, e acredita que isso aqui um dia vai lhe render dinheiro, conquistas, mudanças, desculpa, o otário é você. A banca nunca perde. E quando perde, a banca não paga. Bom? Um abraço e até uma próxima aqui no canal Direita no Brasil.